estudantes e estudantes de licenciatura de Filosofia e bacharelado em Teologia. Boa tarde. Hoje, dia 25 de março, quarta-feira, nossa aula, das 18h15. Continuamos com o tema Os Sofistas e a Descoberta do Homem. Já falamos quais as causas filosóficas, quais as causas sociopolíticas, o deslocamento da physis, da natureza, do cosmos para o homem e também a vida do homem que pertence a uma sociedade. E vimos esse radical deslocamento de interesse e nós vimos daí, terminávamos a aula de ontem, dizendo que há 4 grandes grupos de sofistas. Há muitos mais, mas esses 4 são os principais. Apesar deles visarem a mesma finalidade, nós vamos distingui-lo em 4 grandes grupos. O primeiro grupo nós trabalhamos na aula de ontem, os grandes e famosos mestres Protágoras, Górgias e Pródigo, né? E vimos ali a questão do relativismo, do niilismo, coisas que suscitaram controvérsia, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? O relativismo, o niilismo, que nós já vimos, o utilitarismo, coisas modernas, mas que têm o seu chute inicial aí em Protágoras, Górgias e Pródigo. Hoje nós veremos o segundo, terceiro e o quarto grupo de sofistas. O segundo grupo é conhecido como os eríticos. Então, esse segundo grupo dos erísticos, ao se corromper, lembram da antilogia, as contradições de Protágoras, né? Ao se degenerar este método, a sofística então criou a erística. A erística vem contrapor a antilogia, aquela contradição que tornava o argumento mais fraco e mais forte, né? Então, a erística é a arte da controvérsia com as palavras, cuja finalidade, a erística, é a controvérsia em si mesma, obtendo dessas controvérsias dilemas insolúveis. Os erísticos são aqueles que se empenham na briga de palavras. Raciocínios capciosos, enganadores. Por exemplo, no diálogo Eu Te Demo, de Platão, representa bem o que é a erística, esta briga de palavras, até chegar a dilemas insolúveis. Raciocínios capciosos, enganosos, sofismas, que a gente diz, né? Então, estes eram o segundo grupo, né? Os erísticos. O terceiro grupo são chamados os sofistas políticos. Né? O movimento da sofística estava ao serviço do poder, por isso sofistas políticos. Eles aplicaram a arte da dialética à praxis política, forçando então a conquista do poder. Eram contrários à moral, contrários à fé de um modo provocativo, contrários à tradição. Eles dessacralizaram o conceito dos deuses. Dizem que os deuses foi criado, é uma invenção, uma criação dos poderosos para controlarem os subalternos. Eles teorizaram que o justo nada mais é que a vontade do mais forte, que se impõe sobre o mais fraco. O justo é a vontade do mais poderoso. E principalmente Trasímaco de Calcedônia afirmava isso. Então é muito importante que eles unem a filosofia aos seus interesses políticos, ao serviço do poder. E vão dessacralizando as tradições gregas. E muito importante também que os sofistas políticos, como já disse, estavam a serviço do poder, né? E um quarto e último grupo era a corrente naturalista da sofística. Ou seja, esta corrente naturalista da sofística contrapõe a lei da natureza com a lei positiva.
A lei da natureza é aquela que existe, né, na natureza, que reúne todos os homens. E a lei positiva é aquela feita por convenções humanas, pelos homens. Então, a lei da natureza reúne todos os homens. É o direito ou lei da natureza, chamada hoje também de justnaturalismo. E a lei positiva divide todos os homens. Direito positivo é aquele posto pelos homens. Então, esta contraposição entre lei da natureza e a lei positiva. A lei da natureza reúne todos os homens. E a lei positiva separa todos os homens. Esta é a contraposição da corrente naturalista da sofística. E é importante, então, a lei da natureza, segundo Hippias de Élida e Antifonte, eles exercem a sua atividade no final do século V a.C., a lei da natureza é superior à lei positiva, que é feita pelos homens. Eles postularam isso baseado na lei da natureza. A lei da natureza era uma espécie de cosmopolitismo, ou igualitarismo entre os homens. Enquanto a outra lei, a lei positiva, dividia os homens entre si, porque é o direito posto pelos homens. Antifonte, ele é mais radical ainda. Para ele, a lei da natureza ou a natureza é a verdade. A lei positiva é a opinião. Ou seja, em grego, a natureza é a verdade, aletheia. E a lei positiva é a doxa, opinião. Por isso, quase sempre é antítese do outro. É melhor seguir a lei da natureza e transgredir a lei dos homens, a lei positiva. Também radicaliza com o igualitarismo. O igualitarismo e o cosmopolitismo, afirmando a paridade de todos os homens. Por natureza, somos todos absolutamente iguais. Vai dizer que não é o que está no artigo 1 da maioria das constituições do dia de hoje? Também ele afirma, então, a paridade entre todos os homens. Por natureza, somos todos absolutamente iguais. Tanto gregos como bárbaros, Antifonte afirma. Ou seja, ele, no fundo, ele põe para baixo aquela ideia de que os gregos são superiores e põe todos na paridade, né? Tanto bárbaros como gregos. É uma espécie de iluminismo sofístico que absolveu velhos preconceitos da casta aristocrática, principalmente o preconceito mais comum da superioridade dos gregos em relação a outros povos. Antifonte diz que, por natureza, qualquer homem é igual a outro homem e rompem com aquela superioridade dos gregos em relação a outros povos. E então nós poderíamos dizer, neste capítulo 3, que vimos no dia de ontem e o dia de hoje, que é a sofística, ou os sofistas e a descoberta do homem, nós poderemos ver então qual é realmente a contribuição da sofística. A principal contribuição, já dissemos, é o deslocamento do cosmos para o antropos, é a descoberta do ser humano, é a descoberta do homem, da physis, da natureza, do mundo para o homem. A limitação principal é que os sofistas não conseguiram construir uma alternativa filosófica válida para aquilo que eles criticavam. Então, eles não conseguiram construir uma alternativa válida para aquilo que eles criticavam. Porém, eles têm a sua contribuição, que é esse deslocamento. Por exemplo, a ação crítica deles sobre a moral, o relativismo, niilismo e utilitarismo, eles não conseguiram ir a fundo nesses temas. E acerca do conhecimento, onde o Logos não está isento de controvérsias, e as críticas à religião, eles rejeitaram os velhos deuses e também o antropomorfismo divino. Eles destruíram a velha imagem de homem que os gregos tinham, mas não reconstruíram uma nova imagem. Abriram caminho para uma filosofia moral, mas não conseguiram determinar qual é a natureza do homem.
Eles fizeram sim o deslocamento do cosmos para o homem, da physis, da natureza, para o anthropos, mas não conseguiram determinar qual é a natureza do homem. Então, eles fracassaram nesse sentido. Então, é muito importante, geralmente, quando a gente fala da descoberta do ser humano, a gente já lembra Sócrates, conhece-te a ti mesmo, que a frase nem é de Sócrates. Sócrates tomou do portal de um dos templos de Delfos, e conhece-te a ti mesmo, e nem era só conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Mas a descoberta do homem, né, o chute inicial é dos sofistas. Mesmo que Sócrates, Aristóteles, Platão os depreciem, nós temos que reconhecer. E isso foi reconhecido só agora, no século passado, no século XX, o valor da sofística, desse chute inicial da descoberta do homem. É muito importante a sofística para nós. E vai preparar-nos para o nosso próximo assunto, que é os grandes sistemas. Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um abraço grande, tchau.